Porque Jerusalém, uma cidade escolhida por Deus, acabou destruída, como uma nação que começou cercada por promessas tão grandiosas terminou em ruínas, com seus muros caídos, seu templo queimado e seu povo cativo. O que aconteceu entre a aliança firmada e o colapso anunciado? Mais ainda, será que essa mesma trajetória de queda espiritual e juízo pode estar se repetindo hoje, diante dos nossos olhos, em nossas igrejas, nossas casas, nossa própria geração? Essas são perguntas desconfortáveis, mas absolutamente necessárias. Porque por trás das ruínas de Jerusalém não há apenas pedras e cinzas, há um alerta que ecoa por séculos, um chamado que continua vivo, um espelho espiritual para todas as nações, comunidades e indivíduos que, mesmo em tempos de bênçãos, correm o risco de se afastar de Deus. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma análise profunda, histórica e espiritual, sobre os motivos que levaram à destruição de Jerusalém. Vamos entender o que realmente provocou o juízo divino, não apenas forças militares ou decisões políticas, mas uma decadência interna, moral, espiritual e relacional com o Deus da aliança. Vamos examinar as advertências dos profetas, o endurecimento do povo, a hipocrisia religiosa, a idolatria silenciosa e a injustiça institucionalizada. Vamos perceber que a queda de Jerusalém não foi um evento repentino, mas o resultado acumulado de gerações que ignoraram o chamado ao arrependimento. E, finalmente, vamos descobrir que, mesmo em meio às ruínas, Deus nunca parou de oferecer esperança, porque o juízo nunca é sua última palavra. Mas antes de entrarmos nos fatos históricos e espirituais que explicam essa tragédia, eu quero te fazer um convite. E se, nesse momento, você sente desejo de crescer ainda mais na fé, de aprofundar sua comunhão com Deus e se tornar alguém mais preparado para ensinar, liderar e servir, então presta muita atenção no que vou te dizer agora. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus e entender mais profundamente as verdades das Escrituras, eu tenho uma indicação que pode transformar sua jornada espiritual. Clique agora no link que está na descrição deste vídeo ou aponte a câmera para o QR Code que está na tela e descubra como mergulhar nas riquezas insondáveis da Palavra de Deus. Não perca essa oportunidade de se preparar espiritualmente para discernir os tempos em que vivemos. Jerusalém não caiu por acaso. Sua destruição não foi produto do acaso geopolítico ou da força de impérios estrangeiros. O colapso daquela cidade sagrada foi resultado de uma ruptura lenta, profunda e, acima de tudo, espiritual. Antes que os muros fossem derrubados por exércitos babilônicos, foram as colunas invisíveis da fé e da obediência que começaram a desmoronar. Jerusalém era o centro de uma aliança viva entre Deus e seu povo, uma aliança selada não com tinta em pergaminhos, mas com promessas eternas e responsabilidades sagradas. Era a cidade onde Deus fez habitar o seu nome, onde a glória encheu o templo erguido por Salomão, onde os cânticos e os sacrifícios subiam aos céus como incenso. Mas quando o povo abandonou a aliança, tudo isso se tornou apenas aparência. Os rituais continuavam, mas o coração estava distante. A liturgia seguia, mas a fidelidade havia se esvaziado. Essa aliança, como vemos em Deuteronômio capítulo 28, não era genérica. Ela envolvia bênçãos condicionadas à obediência e maldições como consequência da rebelião. A relação entre Deus e Israel era moldada por um pacto de fidelidade mútua. Deus prometia cuidado, provisão e proteção, mas o povo deveria andar em seus caminhos, rejeitando os ídolos das nações ao redor e praticando justiça. Quando essa fidelidade era quebrada, a nação se expunha ao juízo. E esse juízo não era um ato impulsivo de um Deus irado, mas um processo de correção anunciado com antecedência, com clareza e misericórdia. Passagens como Reis capítulo 9 deixam isso explícito. Se os descendentes de Davi se desviassem dos caminhos do Senhor, o próprio templo seria rejeitado e a terra seria entregue ao caos. O próprio Deus declara: lançarei da minha presença esta casa que santifiquei ao meu nome. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Não de uma vez, mas pouco a pouco, o povo começou a se acostumar com os ídolos. Primeiro em segredo, depois às claras. Os altares de Baal começaram a aparecer em colinas e ruas. A justiça social foi sendo negligenciada. Os órfãos e as viúvas foram esquecidos. O orgulho nacional encobriu a pobreza espiritual. E o mais grave, o culto continuava. As festas ainda eram celebradas. O templo ainda funcionava. Mas era tudo aparência. A aliança havia sido abandonada e poucos percebiam.
O culto havia se tornado mecânico, desprovido de temor. Deus já não habitava ali com prazer, porque os corações estavam contaminados. O templo era um símbolo da presença divina, mas sem fidelidade, tornou-se apenas um prédio bonito, uma casca sem essência. Esse é um dos maiores perigos espirituais que uma geração pode enfrentar: manter os rituais sem manter o relacionamento. Quando a aliança é esquecida, o culto vira espetáculo. Quando a obediência é substituída por conveniência, a glória se retira, ainda que os sacrifícios continuem. E foi isso que aconteceu com Jerusalém. Não foi Nabucodonosor quem começou a destruir a cidade. Foi o próprio povo, quando decidiu viver como se a aliança com Deus fosse opcional. E esse alerta continua válido até hoje. Toda vez que o povo de Deus troca obediência por aparência, fidelidade por formalidade e presença por performance, o colapso espiritual começa. E quando ele acontece, os muros externos inevitavelmente caem. O juízo sobre Jerusalém não caiu como um raio em céu azul. Ele foi precedido por séculos de alertas. Profetas foram enviados como sentinelas espirituais, clamando às portas da cidade, denunciando o pecado e chamando ao arrependimento. Eram homens comuns, mas com uma missão divina: levantar a voz contra o engano coletivo e lembrar ao povo de que a aliança com Deus ainda tinha peso, ainda exigia santidade. Mas em vez de serem ouvidos, foram rejeitados. Em vez de respeito, enfrentaram zombaria. Em vez de arrependimento, provocaram resistência. A dureza do coração do povo foi se tornando cada vez mais espessa, a ponto de as palavras proféticas serem tratadas como ruído incômodo ou ameaça à estabilidade institucional. Mas ainda há tempo. Ainda é possível fazer diferente. A restauração de uma nação, de uma igreja, de uma família, começa com a restauração de corações. Começa quando homens e mulheres de Deus decidem, de forma pessoal, viver com integridade diante do Senhor. Quando escolhem andar em santidade mesmo que a cultura caminhe no sentido oposto. Quando preferem ser fiéis à palavra a agradar o sistema. Quando decidem, como Isaías, responder ao chamado divino com coragem: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o clamor que precisa ecoar novamente. Um clamor que ultrapasse as paredes da igreja e alcance os céus. Um clamor que brote de joelhos dobrados, corações contritos e uma fé viva. Um clamor que não se conforme com o declínio moral da geração, mas se levante como resistência espiritual. Precisamos de pais que intercedam por seus filhos, líderes que não se vendam, igrejas que não negociem a verdade. Precisamos de vozes proféticas que não temam perder seguidores, mas que tremam diante do risco de calar a verdade. E, acima de tudo, precisamos examinar se em nossas próprias vidas não estamos repetindo os mesmos erros de Jerusalém. Se não estamos, também, vivendo de forma religiosa, mas sem transformação. Essa é a hora de despertar, de parar tudo e olhar com honestidade para dentro. Estamos vivendo com temor? Estamos tratando o pecado com a seriedade que ele merece? Estamos sendo justos nas pequenas decisões? Porque o juízo de Deus nunca começa de fora para dentro. Ele começa dentro da casa, dentro do coração, dentro do altar. E a mudança também precisa começar ali. Um avivamento genuíno nunca nasce no palácio. Ele nasce no lugar secreto, no quarto, no joelho, no arrependimento. Deus ainda está procurando intercessores. Ainda está chamando sentinelas. Ainda está perguntando, como fez Isaías: a quem enviarei? Que ele nos encontre disponíveis, atentos e dispostos a agir, antes que os muros caiam mais uma vez. Por mais trágica que tenha sido a queda de Jerusalém, ela não foi o fim da história. E essa é uma das verdades mais poderosas das Escrituras. Com Deus, o juízo nunca é a última palavra. O Senhor disciplina, mas não abandona. Ele corrige, mas não rejeita. Ele fecha portas, mas abre caminhos de volta. Mesmo entre os escombros da cidade santa, mesmo entre os príncipes levados cativos e os muros em ruínas, havia um fio invisível de esperança sendo tecido por mãos divinas. Porque Deus, em sua justiça, nunca deixa de ser Pai. E todo pai que ama, disciplina com o objetivo de restaurar. É por isso que o livro de Lamentações, mesmo sendo um retrato da dor, também carrega uma das declarações mais belas da fidelidade divina. Jeremias, o profeta que testemunhou a destruição, escreveu:
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações capítulo 3, versículos 22 ao 23. Essas palavras não foram escritas em um templo restaurado ou em tempos de paz. Foram escritas entre os escombros, com lágrimas nos olhos, o coração em ruína. E isso nos ensina algo essencial. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela permanece mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. Deus já havia prometido, por meio de Jeremias, que haveria retorno, que os exilados voltariam, que o templo seria reconstruído, que os muros seriam restaurados, que a terra voltaria a florescer, e mais que isso, que o coração do povo seria transformado. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara: Porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa foi feita a um povo quebrado, a uma geração humilhada, a um grupo de exilados que achavam que tudo havia terminado. E Deus os surpreende com uma promessa de recomeço. E foi exatamente o que aconteceu. Anos depois, sob o decreto de Ciro, os judeus começaram a voltar para Jerusalém. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, o templo foi reerguido, os muros foram reconstruídos e a aliança foi renovada. Mas essa restauração histórica apontava para algo ainda maior, para uma restauração espiritual, eterna, definitiva, que viria na pessoa do Messias. Porque a verdadeira reconstrução de Jerusalém não está em pedras ou muros, mas em Cristo. Ele é o descendente prometido de Davi. Ele é o templo que não pode ser destruído. Ele é o rei que reina com justiça, graça e verdade. Assim, do meio da destruição nasceu a promessa. Da dor surgiu a redenção. Deus não apagou seu povo da história. Ele escreveu uma nova história com a tinta do arrependimento e o papel da misericórdia. E isso é algo que precisa ser declarado com força nos nossos dias. Nenhuma vida está longe demais. Nenhuma igreja está caída demais. Nenhuma nação está corrompida demais. Quando há arrependimento genuíno, Deus se levanta como restaurador. E a mão que antes disciplinou, agora se estende para levantar. Quando os exilados voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo, restauraram os muros e reorganizaram a vida nacional. Mas havia algo que ainda faltava. O povo sabia que, apesar da restauração física, o coração da promessa messiânica ainda estava por se cumprir. Eles esperavam por alguém que restaurasse não apenas a cidade, mas a própria relação entre Deus e o homem. Um descendente de Davi que reinaria com justiça eterna. Um rei que traria paz não apenas aos territórios de Israel, mas às almas dos homens. Essa expectativa cresceu ao longo dos séculos, alimentada pelos profetas, guardada nas tradições e sussurrada em cada geração que ansiava pela redenção completa. E então ele veio, não em um trono de ouro, mas em uma manjedoura, não entre soldados, mas entre pastores, não com poder militar, mas com autoridade divina. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a resposta suprema à crise de Jerusalém. Porque ele não veio apenas consertar o que foi quebrado, ele veio inaugurar um novo tempo, uma nova aliança, uma nova Jerusalém. Nele, todas as promessas feitas a Abraão, Moisés, Davi e aos exilados encontram seu sim e seu amém. Nele, o juízo é vencido pela graça e a condenação é anulada pela cruz. Ele é o templo verdadeiro, a glória que voltou a habitar entre nós, o sacerdote perfeito, o cordeiro sem defeito, o rei eterno. E não foi por acaso que ele chorou diante de Jerusalém. Em Lucas capítulo 19, versículo 41, lemos: E, quando chegou perto, vendo a cidade, chorou sobre ela. Essa é uma das cenas mais comoventes do Novo Testamento. O próprio Deus, em carne, lamentando o que havia acontecido com a cidade que ele amava. E o motivo do choro não era apenas pelo passado, mas pelo futuro. Jesus sabia que, por rejeitarem a visitação divina, Jerusalém cairia novamente. E isso de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído mais uma vez, agora pelos romanos. Mais uma queda, mais uma advertência ignorada. Mas mesmo diante da rejeição, Jesus não desistiu do plano redentor. Ele foi até o fim. Morrendo na cruz, ele carregou o peso do juízo que era nosso.
Ressuscitando, ele abriu o caminho da restauração definitiva. E agora, não se trata mais apenas de uma cidade ou de um templo físico. Agora, o chamado para que cada pessoa se torne templo do Espírito, para que cada coração seja um altar vivo, para que cada vida se torne parte dessa nova Jerusalém espiritual, cuja cidadania não está escrita em pergaminhos terrenos, mas no livro da vida. A restauração, portanto, não é apenas histórica, é pessoal, espiritual e eterna. Não importa o quão destruída esteja uma vida, um lar, uma igreja, uma geração. Quando Jesus entra, a reconstrução começa. Ele não reforma, ele faz novo. Ele não apenas conserta, ele transforma. E essa é a esperança que brilha com mais força quando tudo parece perdido. Foi da ruína de Jerusalém que Deus fez nascer a luz da redenção. E é exatamente isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Talvez, até aqui, você tenha acompanhado essa história e pensado: tudo isso é muito forte, mas o que isso tem a ver comigo? A resposta é: tudo. Porque a queda de Jerusalém não é apenas um registro arqueológico ou um alerta escatológico, é uma mensagem direta ao coração de todo aquele que, em algum momento, viu os muros da sua vida começarem a ruir. Quantas vezes passamos por momentos em que a fé parece ter sido invadida, os valores espirituais saqueados e a presença de Deus silenciada por dentro? Quantas vezes nos deparamos com os escombros de decisões erradas, de pecados tolerados, de alianças desprezadas? Quantas vezes nos sentimos como Jerusalém, vazio de glória, cercados por inimigos invisíveis e com a sensação de que tudo está perdido? Mas aqui está a verdade que precisa ser ouvida com fé. Se Deus restaurou Jerusalém, Ele pode restaurar você. Se o mesmo Senhor que permitiu a disciplina foi aquele que abriu o caminho do retorno, então nenhuma destruição é definitiva quando há arrependimento. Talvez sua história esteja marcada por perdas, quedas, afastamentos, frieza espiritual. Talvez você tenha tolerado o pecado por tempo demais, negligenciado a oração, calado a voz da consciência. Talvez você tenha vivido uma fé de aparência, frequentando o templo, mas longe do altar. Mas ainda há tempo. Ainda há graça, ainda há um chamado do céu ecoando no seu interior. Volte, reconstrua, recomece. Eu ainda estou aqui. Porque a restauração não começa do lado de fora, começa dentro. Ela nasce de um coração quebrantado, de um clamor sincero, de uma decisão silenciosa e profunda. E quando esse tipo de decisão é tomada, o céu se move. Porque Deus está à procura de corações que o desejem mais do que desejam bênçãos. De corações dispostos a renunciar o que for preciso para habitar novamente na presença. A restauração de Jerusalém começou quando o povo no exílio reconheceu sua condição e clamou. E é assim até hoje. Nenhuma vida está longe demais. Nenhuma ruína é grande demais. O mesmo Deus que reergueu os muros de uma cidade devastada, que devolveu dignidade a um povo disperso, que trouxe luz onde havia trevas, é o mesmo que quer restaurar a sua vida agora. E isso não é teoria, é realidade. Em cada geração, Deus tem restaurado lares, chamado filhos de volta, reacendido ministérios apagados, quebrado cadeias espirituais, levantado homens e mulheres que estavam à beira do colapso. E Ele pode fazer isso com você. Se você ouviu até aqui, não foi por acaso. É porque o Espírito de Deus está te chamando. Está despertando em você algo que talvez estivesse adormecido. Está sacudindo as estruturas do seu interior para dizer: eu ainda tenho um plano. Ainda escrevo recomeços. Ainda transformo cinzas em esperança. A pergunta é: você vai responder? Diante de tudo que foi revelado, a aliança que foi rompida, os sinais que foram ignorados, o juízo que veio com dor, a promessa de restauração e a chegada do Messias, somos levados a uma única conclusão inevitável: Deus está falando conosco hoje. E não com voz distante, mas com urgência. Não com raiva, mas com amor. Ele está chamando, está alertando, está aguardando. A destruição de Jerusalém não é apenas um registro antigo, é um espelho atual. É a demonstração de até onde pode chegar uma vida, uma casa, uma geração que despreza a aliança com Deus. E o mais assustador é perceber que esse ciclo pode se repetir nas nossas decisões, nos nossos hábitos, na nossa rotina, se não acordarmos agora. Porque a história se repete quando a verdade é relativizada, quando a idolatria emocional se disfarça de fé, quando a injustiça se normaliza,
quando o pecado é tratado com leveza, quando a presença de Deus é trocada por rituais vazios, quando a religião vira performance, quando o evangelho vira produto, quando a palavra é substituída por opiniões. Tudo isso nos leva à mesma queda espiritual que precedeu a ruína de Jerusalém. E a pergunta que precisa ecoar agora, de forma pessoal, direta, inevitável é: será que eu estou discernindo os tempos? Será que eu, mesmo sabendo tudo o que sei, não estou repetindo, em silêncio, os erros daqueles que foram advertidos e não ouviram? Talvez você perceba, neste momento, que sua vida está se distanciando de Deus. Talvez sua casa esteja fragilizada, sua fé esfriando, seu coração vacilando. Talvez você se encontre na rotina da religiosidade, mas sem a chama viva da presença do Espírito. Ou talvez você esteja firme, mas cercado por uma geração que desmorona, e isso te angústia. Em todos os casos, há um chamado: volte-se para o Senhor. Busque-o enquanto se pode achar. Clame por discernimento. Clame por fidelidade. Clame por pureza. Porque o tempo da graça ainda está aberto, mas ele não será eterno. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Agora que você caminhou conosco por toda essa reflexão, desde a aliança esquecida até a promessa de restauração, é tempo de resposta. Porque Jerusalém caiu não por falta de templo, mas por falta de arrependimento coletivo. E hoje, aqui, agora, temos a chance de fazer diferente. Podemos ser o início de um novo tempo. Podemos ser os intercessores dessa geração, os restauradores de brechas. Porque a restauração começa com a decisão de não mais viver como antes. E Deus honra essa decisão com favor, com presença, com direção. Se você ficou até aqui, é porque essa mensagem encontrou solo fértil no seu coração. E eu quero te dizer, isso não é coincidência, é propósito, é resposta de Deus à sua busca. É uma convocação divina para algo mais profundo. Porque a história de Jerusalém, com toda a sua glória, queda e restauração, está apontando diretamente para você. Não importa o que foi destruído, não importa há quanto tempo você esteja afastado, não importa o quanto as circunstâncias digam que não há mais o que fazer. A última palavra não é da dor, nem do juízo, é da graça, é da fidelidade de um Deus que ainda reconstrói tudo aquilo que foi quebrado. E a promessa permanece. Está escrita em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, e ainda ecoa com poder. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a esperança. Esse é o convite. Essa é a chance de recomeçar. E se você deseja continuar nessa jornada de aprofundamento espiritual, se quer crescer no conhecimento da palavra, entender mais profundamente a verdade de Deus e ser preparado para ensinar, aconselhar, liderar e servir, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Existe uma oportunidade que pode marcar o início de uma nova fase da sua caminhada com o Senhor. Clique agora no link que está na descrição deste vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você vai conhecer uma indicação que pode transformar sua fé, sua mente e seu coração. É um ambiente de ensino que honra a Bíblia, respeita a verdade e prepara você para os dias que estamos vivendo. E antes de encerrar, não se esqueça, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Curta este vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem urgente. Comente aqui embaixo o que mais te impactou nesta reflexão. Sua participação edifica outras vidas. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que a verdade continue te guiando. E que o Espírito Santo mantenha viva em você a chama da fidelidade. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.